Bem-vindos ao Cardio Summit 2021. Nosso tema hoje é reserva de fluxo coronariano com Tecnesse 99M Cestamib e SPECT CZT, uma avaliação do impacto na prática clínica. A gente tem a honra de ter aqui com a gente hoje os médicos, né, o Dr. Bruno Jardim Grossi. Ele é formado pela Universidade Presidente Antônio Carlos e tem especialização em cardiologia pelo Hospital Mater Dei. Trabalha no IMEB. E o Dr. Rafael Borato Chaves também trabalha no IMEB, é formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e tem especialização em medicina nuclear no IMEB e pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Também trabalha no IMEB. Bom, doutor Rafael, junto com um seleto grupo de médicos aí no nosso país, né, doutor? O senhor é um dos pioneiros na realização de estudos de reserva de fluxo coronariano, utilizando SPECT-CT, mas mais especificamente câmeras com detectores CZT, utilizando traçadores de perfusão marcados com tecnésio. E como isso é muito novo, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, de uma forma geral, o que é CFR e quais os pacientes mais indicados para esse método. Ok, Patrícia. Então, primeiramente, dar boa noite a todos, né? A gente está gravando aqui à noite essa aula, então boa noite, Patrícia, boa noite, Bruno. Primeiramente, agradecer o convite da GE para poder participar mais nessa sessão científica aqui. E em relação aos estudos de CFR, eu tive essa oportunidade de começar a fazer os estudos aqui em Brasília em 2018. A gente ainda está desenvolvendo a técnica, buscando mais pacientes, tentando aprimorar o método. E para poder dar um panorama geral sobre a reserva de fluxo coronariano, a gente não consegue deixar de fazer um paralelo com a cintilografia de perfusão miocárdica, né, que é o principal exame da cardiologia nuclear. Então, eu montei alguns slides aqui de introdução, que a gente fala um pouco sobre doença coronariana. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, para a gente poder dar início. Tá, joia? Então, o tema, assim como a Patrícia já disse, é a reserva de fluxo coronariano com Cestamib, marcado com tecnesse 99 metastável, utilizando câmaras SPECT CZT, né? E qual a avaliação disso do impacto na prática clínica? É o mais importante dessa aula. Então, já que a gente está falando de clínica, a gente não consegue falar de estudos perfusionais cardíacos sem falar da DAC, principal doença cardíaca no mundo ocidental, principal causa de morte nos países desenvolvidos. Os sintomas são muito variáveis da doença, né? Desde pacientes totalmente assintomáticos a pacientes com angina típica. A gente sabe que quanto mais a progressão da DAC, maior o risco individual para o paciente e o manejo individualizado para cada paciente, né? E dentre isso a gente tem a boa anamnese, o exame físico, outros exames como eletro, exames laboratoriais e também estudos anatômicos como cateterismo, angiotomografia. E o foco da aula de hoje são os exames funcionais, né? São os exames que a gente pode fazer também na medicina nuclear. Então, depois de uma boa anamnese, o exame físico inicial, uma avaliação, né, para a gente ver se aqueles sintomas do paciente são devidos à DAC, né, a gente tenta definir um risco para o paciente, né? Nem sempre tem uma boa correlação entre sintomas e gravidades. Aquele paciente de mais baixo risco, a gente pode manter um acompanhamento mais clínico. Geralmente, pacientes de alto risco precisam de uma estratificação invasiva. Mas o que vai cair aqui na nossa área da medicina nuclear, principalmente, dos outros exames complementares, são aqueles pacientes de risco intermediário, né, que a gente deve individualizar a conduta. Então, a gente pode optar por avaliar a presença de isquemia, né, com exames funcionais ou fisiológicos, a gente pode chamar, avaliar a presença de estenose coronariana, né, através de estudos anatômicos, para tentar definir o perfil desse paciente e propor uma terapia. Em relação à cascata isquêmica, né, o que seria a cascata isquêmica? Né? Seria um mismatch entre demanda e oferta. Então, a gente tem um aumento de demanda de oxigênio pelo miocárdio, principalmente em situações de estresse, atividades físicas, em relação a uma menor oferta. Isso pode ocorrer por causa de alguma obstrução coronariana, né? Então, antes do paciente desenvolver sintomas clínicos, que a gente vê lá na fase final da cascata, várias coisas acontecem, alterações metabólicas, disfunção sistólica, alterações no eletro. E a medicina nuclear, com seus testes perfusionais, a gente tem uma alta sensibilidade para detectar isquemia. A gente já consegue detectar, através de exames não invasivos, alterações metabólicas nesses pacientes. E um dos exames mais comuns que a gente utiliza para identificar essas alterações metabólicas é a própria cintilografia de perfusão miocárdica, né? É um exame ainda com altíssimo valor diagnóstico e prognóstico.
permite diversas modalidades de estresse cardíaco, seja o estresse físico ou farmacológico. A gente consegue fazer uma avaliação indireta da função ventricular nesse exame também, né, com o desenvolvimento dos detectores CZT, dos aparelhos dedicados ao estudo cardíaco que utilizam essa tecnologia. A gente tem imagens de maior sensibilidade, melhor qualidade, com redução da dose de radiação, mas ele possui uma grande desvantagem. Ele é um método que mede perfusão miocárdica relativa. Então, a área que a gente tem captação normal nesse exame é a área que vai ter a melhor perfusão que a gente avaliou. Então, em algumas situações que o paciente pode ter uma redução balanceada de fluxo numa situação de estresse, né? Seja por doença multiarterial ou doença microvascular, a gente pode ter o que a gente chama de isquemia balanceada ou indetectável, né? E como a gente consegue contornar isso daí? Através dos exames de PET perfusão, né, que a gente consegue avaliar o MDF e o CFR. A gente vai falar um pouco sobre esses dois conceitos, né, o PET cardíaco de perfusão. A gente consegue ter as mesmas avaliações da cintilografia, como perfusão relativa, função ventricular, e o grande diferencial que é a avaliação de fluxo miocárdico, né? A gente consegue estimar um fluxo sanguíneo miocárdico regional para o ventrículo esquerdo. Então, a gente tem a definição de MBF, de Myocardial Blood Flow, que vem do inglês, né, em ml por minuto por grama de tecido irrigado, através de imagens dinâmicas durante a infusão do traçador. Então, a gente consegue ver, vamos dizer, em tempo real, a extração do radiofármaco para dentro do miocárdio. E o que seria a reserva de fluxo coronariano, né, ou CFR, ou MFR, reserva de fluxo miocárdico também pode ser chamado, é a relação do fluxo obtido no estresse dividido pelo fluxo do repouso, né? Então, a reserva de fluxo é relacionada à habilidade da circulação coronariana, né, para aumentar o fluxo miocárdico em resposta a um aumento de demanda, como uma situação de estresse. Valores bem estabelecidos com PET, né, valores acima de 2, a gente pode descartar a presença de isquemia significativa, e é considerado o exame padrão ouro não invasivo para avaliação da reserva de fluxo coronariano. Então, só para a gente definir os conceitos, MBF é o fluxo miocárdico, então é efetivamente o que chega dentro das células miocárdicas, né? Então é o fluxo coronariano de forma geral, então ele tem repercussão tanto da circulação epicárdica, né, das grandes artérias que correm na superfície do coração, quanto da microcirculação, os ramos distais, muitas das vezes não vistos em exames convencionais de imagem anatômicos, né? A gente não consegue mensurar obstruções ou coisas do tipo. E a reserva de fluxo coronariano é a relação do fluxo entre o estresse e o repouso. E as principais indicações são indicações semelhantes à cintilografia de perfusão miocárdica. Então, quando você quer pesquisar DAC em um paciente sem histórica conhecida, mas com sintoma suspeito, ou um paciente que já tem uma DAC conhecida que precisa de uma melhor avaliação fisiológica, paciente com suspeita de DAC multiarterial, né, em que a gente pode ter esse risco de redução balanceada de fluxo, avaliação de possível doença microvascular significativa, né, que talvez seriam os diferenciais da reserva de fluxo, e também uma perspectiva futura a gente poder avaliar a vasculopatia em pacientes transplantados, de transplante cardíaco, né. A rejeição ao transplante, ela pode ocorrer inicialmente em nível microvascular, então pode ocorrer uma isquemia balanceada numa situação de estresse por causa disso. Então a gente consegue identificar essa isquemia e pode detectar precocemente uma possível rejeição. Um exame que tem uma especificidade, né, muito maior do que o que a gente tem, por exemplo, a cintilografia com galho 67 para tentar detectar algum processo inflamatório cardíaco em pacientes de transplante. O senhor tocou num ponto interessante. Os traçadores de PET, eles não são disponíveis no Brasil, né? Os traçadores de perfusão miocárdica. Então, teoricamente, a gente não conseguiria fazer tão fácil esse estudo. Com a introdução dos equipamentos cardiodedicados com detetores CZT, esse cenário mudou um pouquinho, né? Então, conta pra gente um pouco como é que esse estudo tem sido introduzido na medicina nuclear convencional. Ok, perfeito, Patrícia. Como a gente sabe que o PET tem grandes vantagens, né, considerado o exame padrão ouro, os traçadores têm melhor fração de extração, então eles concentram de forma mais proporcional o fluxo miocárdico, é uma técnica que tem uma excelente resolução espacial e temporal, a gente consegue avaliar bem ali a mudança, a dinâmica do fármaco pela coronária, até extrair pelo miocárdio, menores tempos de aquisição, o estudo completo com PET em torno de 40 a 50 minutos, a gente consegue fazer as duas etapas, mas como você mesmo disse, os traçadores são muito pouco disponíveis, né? Principalmente devido ao alto custo, principalmente no gerador de rubídio, por exemplo, se a gente for falar dele, e até mesmo a questão da indisponibilidade de você ter um ciclotron no serviço para poder gerar outros traçadores como a amônia, né?
Como as câmaras SPECT são mais disponíveis, os traçadores que a gente utiliza, a gente consegue ter no nosso laboratório, na nossa clínica, na rotina diária, né? São mais baratos, disponíveis, né? E com o desenvolvimento das câmaras dedicadas ao estudo cardíaco, um exemplo, a Discovery 530C da GE, que é a que a gente utiliza, né? A gente teve melhoria na técnica, na aquisição, a gente tem um gantry que não gira em torno do paciente, então a gente consegue ter uma resolução temporal boa e ótima qualidade de imagem, né? As vantagens da gama câmara CZT, né? Esse gantry não se movimenta, então a gente tem todos os detectores ali olhando ao mesmo tempo para o coração. Então a gente consegue ver, sem perder resolução temporal, as mudanças ali, né? A extração do radiofármaco do sangue para dentro do miocárdio, o período que ele vai se concentrar efetivamente ali, então isso ajudou bastante. Apesar de tudo, é um aparelho com colimação centralizada, né? Então pacientes muito grandes ou muito obesos pode ter uma limitação devido ao seu menor campo de visão. Isso já foi falado sobre aumento de sensibilidade, de qualidade de imagem, né? A gente também permite bons algoritmos de reconstrução, assim como no PET, então a gente pode corrigir atenuação se precisar, corrigir espalhamento de fótons, e as ferramentas de processamento, né, são muito semelhantes às do PET. Então, o grande desafio, né, seria a gente tentar adaptar essas técnicas já estabelecidas com o PET para o SPECT, mediante as diferenças técnicas, né? Então, o estudo pioneiro, né, com a gama câmara CZT, do Dr. Glenn Wells, lá da Universidade de Ottawa, ele demonstrou que é possível, em um modelo de isquemia animal, a gente utilizar uma câmara SPECT para quantificar o fluxo absoluto, né? Ele fez isso em suínos, mas o modelo pode ser estendido aos humanos. Vários outros estudiosos, até o próprio pessoal lá de Ottawa, Dr. Denis Agostini, Dr. Rafael Giubini. Então, eles fizeram vários estudos comparando o CZT SPECT com a reserva de fluxo coronariano com traçadores já bem estabelecidos do PET, né? Outros estudos compararam com outros métodos, como o FFR, como estudos angiográficos, né? E, no geral, né, tem uma meta-análise mais recente que a gente viu, que pegou os principais estudos, tem mostrado que sim, é viável a gente fazer a avaliação da reserva de fluxo com o CZT SPECT, né? Joia. E, na prática, o que um paciente que vai fazer esse estudo, ele deve esperar? Porque quando a gente fala, vou fazer... É parecido com a perfusão miocárdica, mas exatamente o que eu tenho que introduzir, o que é parecido, o que não é. Você pode contar um pouquinho para a gente? Ok, perfeito, Patrícia. Então, isso é muito importante, né? Por mais que sejam os mesmos traçadores da medicina nuclear convencional, né? Existem diferenças importantes, principalmente durante a aquisição das imagens, né? Para a gente poder ter as avaliações das imagens de fluxo miocárdico, né? As imagens que a gente chama de dinâmicas. Então, apesar de ser o mesmo preparo, né? O mesmo radiofármaco, o estresse que a gente faz é o estresse com dipyridamol, né? A diferença é que a gente faz, além das mesmas imagens da cintilografia de perfusão convencional, a gente faz imagens dinâmicas através da aquisição pela CZT em list mode. Então, a gente consegue avaliar a extração do fármaco para as células miocárdicas, permitindo estimar um fluxo tanto em repouso quanto após o estresse. Então, são duas aquisições separadas, uma para o repouso, uma para o estresse. A gente consegue estimar um fluxo para cada um dos 3 principais territórios arteriais do ventrículo esquerdo. Então, esse é um exemplo da imagem dinâmica, né? Então, a gente consegue ver em alguns frames a extração do traçador do pulso sanguíneo para o miocárdio. Então, através dessas imagens, do processamento específico, a gente consegue estimar o fluxo sanguíneo miocárdico, né? Importante lembrar das diferenças práticas, né? Ele é um exame que vai demorar mais tempo de aparelho, né? Então, ele precisa da administração do radiofármaco durante a aquisição do aparelho CZT. Então, tanto a dose de repouso que a gente vai injetar, quanto o estresse, deve ser feito com o paciente já posicionado e com a gama câmara pronta para aquisição. São injeções separadas para o estresse e repouso. O fármaco deve ser injetado por bomba de infusão, é recomendável para a gente manter um bolus constante, né, durante a infusão, a gente não ter variações importantes de bolus e, consequentemente, de fluxo. E a grande desvantagem é o estresse farmacológico apenas com dipyridamol. O estresse deve ser realizado com o paciente já no aparelho, então ele não permite a rebometria. Só que a grande vantagem é como a gente obtém valores objetivos de fluxo miocárdico, né, a gente consegue diminuir a taxa de falso negativa, principalmente naqueles pacientes suspeitos para isquemia balanceada, né? Então, paciente com lesões multiarteriais, com lesões de tronco importante, distúrbios microvasculares importantes, a gente diminui o risco de ter uma isquemia indetectável ou até mesmo subestimada pela cintilografia convencional.
A gente tem a nossa experiência aqui no IMEB, né? O nosso primeiro estudo foi em junho de 2018. Então, a gente tem 58 pacientes já nesse protocolo de um dia, utilizando o Sextamib, a gama câmara CZT SPECT da GE. Então, essas imagens dinâmicas são processadas em software específico também. E esse é basicamente o nosso protocolo. Então, na parte prática, é interessante a gente mostrar esse slide, porque a gente consegue fazer, em média, né? Cada serviço, às vezes, tem uma pequena variação de tempo de aquisição. De uma cintilografia convencional, a gente dura em torno de 4 a 6 minutos, ou de 6 a 8 minutos, para fazer a aquisição do repouso e do estresse, né? Quando a gente adiciona o protocolo da reserva de fluxo coronariano, esses são os tempos de aparelho. Então, a gente tem as imagens dinâmicas de 11 minutos para o repouso, as imagens dinâmicas de 11 minutos para o estresse. A gente tem que separar o tempo do estresse farmacológico, 4 minutos de infusão do dipridamol, mais 3 minutos para a gente aguardar o pico da vasodilatação. E no final, a gente precisa fazer as mesmas imagens da cintilografia de perfusão miocárdica do estresse para fins de processamento e também para a gente ter as informações de função ventricular e tudo mais. Né? Existem algumas imagens opcionais com o paciente em posição prona para poder você tentar reduzir algum artefato de parede inferior, atenuação diafragmática, mas de forma geral o protocolo é esse. Parece que a impressão que sempre deu foi que era algo muito complicado, mas na verdade é factível, né? Claro que introduz aí algumas diferenças na técnica, mas a gente está provando que dá para fazer, né, doutor? Agora, falando mais clinicamente, queria introduzir o doutor Bruno Grossi. Doutor, conversando assim anteriormente, né, com o doutor Rafael, ele me comentou que alguns dos seus pacientes, eles foram muito beneficiados pelo fato de ter sido pedido esse estudo para eles, né? O senhor quer comentar um pouquinho para a gente desses casos específicos? Bom, primeiramente, boa noite a todos, e para mim é uma grande honra estar aqui com vocês hoje aprendendo, né, cada dia mais, porque do mesmo jeito que a novidade para os cardiologistas, que nem todos ainda estão habituados com o método, para mim é desenvolver isso na prática do dia a dia. Realmente, para mim, está sendo uma experiência fantástica, porque a gente vê o benefício que está trazendo para os pacientes no termo de, em alguns casos, ser menos invasivo, eu conseguir dar uma resposta um pouco melhor no tratamento do paciente. A gente sabe que a medicina hoje é tão complexa do ponto de vista de pacientes com muitas comorbidades, e os pacientes cardiológicos não são só cardiológicos, muitas vezes a gente tem que compartilhar com outras especialidades também. Então, a gente tem que pensar muito na individualização do paciente, né? A gente tem muitos métodos de imagem disponível na cardiologia, porém, quando a gente consegue individualizar e trazer um benefício, talvez ser menos invasivo para um paciente, preservando, às vezes, uma qualidade de vida para ele, ou vice-versa, a gente conseguir ser invasivo no ponto certo e não trazer um problema maior para ele, eu acho que isso aí está trazendo, e vai trazer mais ainda quando começar esse método a ser mais difundido de uma forma espetacular. Eu até separei alguns casos nossos aqui, né, que a gente atendeu em conjunto, alguns pacientes do próprio Dr. Bruno mesmo, que encaminhou, mas a gente encaminhou junto, fiz aqui uma apresentação aqui de 3 casos com imagens, e o Dr. Bruno vai falar um pouco sobre cada um dos casos ali, tem algumas informações básicas, porque decidimos fazer o exame, eu vou falar um pouco sobre a questão da avaliação das imagens, e a conclusão final depois a gente pode discutir aqui de forma multidisciplinar. Bruno, você quer falar do primeiro caso? Vou falar então. O primeiro caso é uma senhora de 58 anos, do sexo feminino. Ela já era uma coronariopata com a DAC conhecida, tinha outros fatores de risco como hipertensão, dislipidemia, tabagismo, história familiar. Tinha outras comorbidades também que às vezes dificultavam um pouquinho na caracterização clínica do sintoma dela. Era uma paciente que tinha tem fibromialgia, uma paciente que usa uma polifarmácia que, na hora da gente conversar com ela, a dor torácica dela não me pareceu tão típica. Até na época eu lembro que eu pedi a opinião de outros colegas para ver se a gente caracterizava um pouco a dor, será se é uma dor muito típica ou não, e todo mundo ficou um pouco na dúvida. E ela, como ela já tinha esse antecedente de infarto, e esse infarto dela tinha sido até pouco tempo desse episódio súbito, que foi em termos de 1 ano e meio, a gente optou por internação e fazer a cintilografia miocárdica com dipridamol para ela, porque ela já usava beta-bloqueador e tinha algumas contraindicações ao esforço físico. E assim, após o dipridamol, teve alterações sugestivas de isquemia, e aí o Rafael vai mostrar as imagens para a gente.
Ok, então essas são as imagens dela de 2018, da cintilografia de perfusão miocárdica. Então, um exame totalmente normal, a gente vê a captação homogênea pelas paredes do ventrículo esquerdo, tanto nas imagens obtidas em estresse, que são as de cima, quanto as de repouso embaixo. Não tem as imagens aqui do gated SPECT, da função ventricular, mas um exame totalmente normal, né? Então, é um exame que mesmo com essas alterações eletrocardiográficas, do ponto de vista cintilográfico aqui, uma cintilografia de perfusão miocárdica normal, nenhum outro fator que pudesse chamar a atenção a gente para a gravidade só com esse exame. E com essa cintilografia, eu acho que a dúvida aumentou um pouco mais, né? Porque ali eu tenho uma avaliação relativa da lesão, né? Funcionalmente falando, uma lesão que não está trazendo repercussão nenhuma do ponto de vista de isquemia, né? Porém, com esse de Pridamol alterado, né, a fase de estresse ali, aí a gente ficou um pouco na dúvida e quando a gente lançou mão da avaliação pelo CFR, para a gente avaliar se vamos ver como é que está essa condição dela de uma forma mais absoluta, na verdade, né? Foi quando a gente entrou em consenso e resolveu lançar mão da ferramenta. Então, essas são as imagens obtidas com o estudo de reserva de fluxo coronariano. A gente tem aqui curvas de tempo-atividade aqui no lado direito aqui, que mostram a extração do fármaco dentro da cavidade ventricular, depois a extração pelos territórios arteriais principais. E o mais importante são os valores de fluxo estimados, que o software nos dá. Lembrando que não existe um limite, não existe um cutoff de fluxo do estresse que a gente possa determinar se aquele exame ele tem uma gravidade maior ou não, porque existem várias variantes aí durante a aquisição e obtenção de dados com a CZT, questão de correção de atenuação, né, atenuação dos fótons. A gente sabe que é um exame que, por mais que seja muito bom e válido, ele não tem a mesma qualidade do PET, né, o PET ainda ganha dele em alguns aspectos, mas todas essas variáveis ditas, elas são iguais para o estresse e o repouso. E o mais importante é a reserva de fluxo, que é a relação do fluxo entre estresse e repouso. Então, os estudos mostram que com o valor da reserva, né, a gente pode considerar, sim, válido esses valores. Então, ele tem acurácia diagnóstica. Então, os valores de reserva acima de 2 são considerados normais, tanto para os estudos com SPECT quanto para PET. Então, o que mostrou esse exame, que é um exame mesmo realmente normal, né? Então, a reserva de fluxo coronariano acima de 2 para os 3 principais territórios arteriais. Isso, aí essa paciente depois saiu do hospital e está acompanhando até hoje, até um feedback do caso. Há pouco ela viajou para outra cidade, teve um episódio parecido de dor torácica, resolveram fazer intervenção nela, fizeram um cateterismo com a FFR que realmente não mostrou nenhuma alteração e ela segue em tratamento clínico. Então mostra que o CFR resolveu o problema dela, né? Ela evitou uma nova intervenção e evitou a gente ter que talvez causar um problema maior nela, que seria uma outra intervenção, sabendo os riscos que ela poderia estar correndo, né? No segundo caso, um senhor agora de 78 anos, ele também é hipertenso, diabetes lipidêmico. A maioria dos pacientes nossos da cardiologia tem esse perfil, né? Ele tem um histórico de um cateterismo em 2015 com a lesão de 60% no ramo marginal da circunflexa. Ele vinha fazendo cintilografia como um follow-up, porém ele é assintomático. Ele vinha mais mesmo como uma rotina que a assistente dele achava melhor fazer essa cintilografia. E nessa cintilografia última que ele fez, ele viu uma alteração nova que não existia na cintilografia anterior. Perfeito, é isso mesmo, né? Então, é um exame que ele tinha alguma alteração persistente aqui, a gente vê nas imagens de repouso, na região inferolateral, né? Um paciente já com fatores de risco ali, mas o que chamava atenção para a gente, que transitava um pouco, principalmente aqui no segmento mais basal, da região inferolateral, segmento apical aqui também, uma isquemia pequena, né? Uma isquemia de pequena extensão, sem nenhuma gravidade maior assim, mas era um paciente que já tinha esse histórico dessa lesão de 60%, né, e um surgimento de isquemia no follow-up anual, né. Depois desses resultados, né, foi aproximadamente 6%, eu conversei com a médica assistente dele, e a preocupação dela maior era porque ele vinha com um déficit cognitivo em evolução nos últimos meses, e com a dependência um pouco maior, né, um índice de dependência para necessidades diárias, então ele estava com a qualidade de vida um pouco pior por conta disso,
E aí, o medo dela era, se fosse pesquisar, olhar somente a cintilografia normal, até que ponto valeria a pena a gente fazer uma intervenção nele. Se a gente levasse ele para uma intervenção invasiva, seria o risco disso, qual que era o benefício dele a longo prazo, pensando nessa qualidade de vida que ele iria ter caso tivesse ou não alguma lesão. Então, foi quando eu sugeri para ela a gente lançar a mão no CFR para avaliar realmente se é necessário ou não a gente ter essa conduta tão invasiva, pensando nas outras comorbidades que o paciente estava apresentando. Então, mais um exame que mostrou a reserva de fluxo coronariano normal para os territórios. É uma reserva de fluxo coronariano limítrofe para o território ali de coronária direita. Às vezes essas regiões de parede inferior e inferolateral podem ficar um pouco sobrepostas ali, lembrando que existem as variações anatômicas de irrigação também. Né? Às vezes a circunflexa de um paciente vai irrigar determinada área do miocárdio, às vezes de outro pode irrigar uma área um pouco mais extensa ou menos extensa, mas o que deixa a gente tranquilo é um exame normal, com alto valor preditivo negativo para descartar uma isquemia significativa. Né? Aí, diante desse quadro, a sugestão foi otimizar o tratamento clínico, visto esse índice de fragilidade que ele estava apresentando muito alto, e assim segue em acompanhamento clínico e continua assintomático, com a qualidade de vida preservada. Então, continuando, esse é um caso clínico um pouco mais complexo de um paciente de 70 anos, do sexo masculino. Ele era hipertenso, diabético, dislipidêmico, muito estresse no dia a dia, etilista já com infarto prévio, com relato até de parada cardíaca, com fibrilação ventricular, um paciente revascularizado, com a doença multiarterial conhecida já com, assim, angioplastia. Então, um paciente que difícil de dar seguimento, que além disso tudo, ele não tinha boa aderência ao tratamento clínico. Isso era um fator complicador. Vinha tendo angina aos médios esforços e, por conta própria, usava vasodilatador e melhorava. Então, não tem dúvida que ele estava tendo angina, né? Um paciente bem sintomático. Foi quando ele nos procurou. Inicialmente, eu confesso que até já indiquei em estudo em coronariano invasivo para ele, cateterismo de cara, ele ficou receoso, não quis fazer. Falou, vamos fazer então a cintilografia para a gente ver o que tem pela frente, que nós vamos encontrar pela frente. E aí, assim, foi feita a cintilografia. O Rafael pode explicar para a gente. Esse é só mais um slide que mostra como a gravidade da doença multiarterial dele, né? E a cintilografia dele, né? Pode passar, por favor, Patrícia? Isso. E a cintilografia dele, né? A gente vê as imagens de estresse ali no bullseye à esquerda, as imagens da direita de repouso. O que chama atenção para a gente? Uma grande área de persistência, né? De hipocaptação fixa na parede inferior, na região inferoseptal, região inferolateral. Né? Então, a gente vê uma alteração importante, principalmente ali para o território de coronária direita, um pouco do território de circunflexa, e o mínimo componente isquêmico associado. Né? Então, a gente vê uma isquemia discreta associada, mais na porção apical ali da parede inferior, região inferolateral, que pela cintilografia é um achado assim, de pequena extensão mesmo. Né? Pode passar. É só a descrição, né, desse efeito de grande extensão. E as imagens do gated SPECT dele mostram uma alteração segmentar de contratilidade inferoseptal, que pode ser decorrente desse histórico dele de revascularização, né? Mas com a fração de ejeção preservada, volumes ventriculares não tem os valores aí, mas eles estão preservados também. Então, um exame que não teve muita alteração entre o estresse e o repouso, né? Mas como a gente fez o protocolo da reserva de fluxo coronariano, pode passar, por favor? Então, essas são as imagens da reserva de fluxo coronariano. Você pode apertar mais uma vez, por favor, Patrícia? Que vai destacar os valores. Então, esse exame, ele, como a gente tinha visto que os valores da reserva normais são acima de 2, chamou atenção para valores baixos de reserva para os 3 principais territórios arteriais, principalmente para o território de DA, onde a gente vê uma perfusão totalmente normal, né? Sem alterações isquêmicas, sem nada, né? Então, nesses pacientes multiarteriais, né, é o que a gente fala, o que aparece normal na cintilografia é a área de melhor captação, mas a gente não consegue garantir que realmente a área de melhor captação está sendo suficiente para suprir a demanda daquele paciente, né? Não está sendo suficiente para ofertar o tanto de oxigênio que ele precisa. Então, o que a gente pode deduzir com esses valores de reserva de fluxo, que mesmo com uma perfusão relativamente normal, né, para o território de DA, ele tem uma reserva de fluxo bastante reduzida, próxima de 1,5. Isso sugere alguma doença limitante do fluxo ali, mesmo tendo ou não doença microvascular associada.
E a reserva de fluxo reduzida para os outros territórios, né, são compatíveis com os achados perfusionais. Então, áreas de persistência muito grande, pacientes com infarto muito extenso, têm a tendência de ter reserva de fluxo baixa, porque numa área de fibrose você não tem um aumento de fluxo no estresse. Então, você pode ter uma reserva mais baixa ali, sem necessariamente ter uma isquemia associada. Né? Então, ele foi encaminhado para o CAT, o Bruno vai poder falar um pouco melhor sobre isso. E até chama atenção que antes de encaminhar ele para o CAT, tem médicos na família, ele também, esse paciente, e ninguém queria levar ele para o CAT, porque a cintilografia deu uma isquemia muito pequena, mas a gente conversou com o pessoal, eles viram a importância da ferramenta do CFR nesse caso, e como ele tinha um stent na DA, a probabilidade era de uma lesão nova na DA. Só que quando ele foi para o CAT também, até o hemodinamicista foi um pouco difícil de convencer, porque visualmente não tinha lesão. E aí a gente convenceu com muito custo fazer um OCT, uma tomografia de coerência óptica, que aí sim, intra-stent tinha uma suboclusão. Foi quando ele fez uma nova angioplastia. E o que chama atenção é que intra-hospitalar ele já ficou assintomático, sem dor, e hoje segue a vida normal, sem sintoma nenhum. Então, mais uma vez, a ferramenta fez a diferença no tratamento do paciente. Que legal, estou impressionada com os casos, bem interessante mesmo, viu? Tanto para provar que está tudo normal, quanto para reforçar que precisa mesmo do CAT, né? Muito joia. Doutor Bruno, eu também sei, tanto o senhor quanto o doutor Rafael são muito ativos academicamente, né? E como que vocês veem esse assunto? A reserva de fluxo coronariano é relevante no meio acadêmico? Tem sido relevante? Como é que tem sido essa perspectiva aí? Bom, falando como cardiologista, eu acho que assim, é um campo ainda muito grande para ser desvendado ainda, e muita coisa, acho que tem muita coisa que a gente pode inserir, muitos pacientes vão se beneficiar ainda. Eu só acho que tem que se divulgar e aprofundar um pouco mais. Eu acho que ainda os grandes eventos e congressos podem olhar um pouco melhor para esse lado. Eu acho que o que a GE está fazendo vai ser de muita importância, porque é uma forma de divulgar. Os próprios cardiologistas ainda ficam um pouco receosos, será se é uma ferramenta ainda que é válido, porém, na prática, a gente está vendo isso, que está fazendo a diferença. Então, acho que com o passar do tempo, os colegas vendo que é importante, é uma coisa que vai mudar tanto a indicação da intervenção, ou vai mudar, você ser mais assim, conservador em algumas questões, visto que o benefício que vai trazer para o paciente, claro, a gente tem que sempre pensar no paciente no final. Eu acho que isso aí, com o tempo, acho que vai ganhar, sim, uma importância muito grande. Na minha opinião, na minha prática, já ganhou, né? De outros colegas aqui, o Brasília, o Rafael, a gente trabalha junto, sabe que já tem outros colegas que estão vendo essa importância. Cirurgiões cardíacos, por sinal, estão indicando para a gente vir fazer com a gente, que são um pouco resistentes até, né? Então, assim, a gente está vendo que, aos poucos, isso vai mudando. Eu acho que quando as pessoas começam a ver o benefício na prática, eu acho que vai sedimentando a ideia e vai chegando devagarzinho. No fim das contas, quem se beneficia é o médico, é o paciente, né, no final das contas. E acho que o senhor já respondeu um pouquinho, né, sobre essa questão, vou ouvir do doutor Rafael agora, essa parceria, né, cardiologista clínico com o médico nuclear. Como é que, então, um pode ajudar o outro a ajudar e dar esse resultado melhor aí para o paciente, né? Perfeito, né? Então, como o Dr. Bruno disse, é uma ferramenta nova. Os estudos relacionados ao CZT SPECT mesmo são poucos de grandes centros no momento. A gente tem alguns grandes centros pelo mundo, a Universidade de Ottawa, tem grandes centros europeus que estão fazendo estudos bastante sérios com isso também. Né, como essa tecnologia está sendo cada vez mais difundida, mesmo essas instituições que já têm uma realidade de realizar a reserva de fluxo coronariano com PET, então isso tranquiliza a gente, né, pois eles têm o know-how, eles já sabem como fazer, eles estão fazendo essas comparações. Até uma meta-análise mais recente publicada mostrou que tem sim uma boa validade dos valores de reserva, bem similares ao encontrado com PET. Outros exames que a gente pode, outros estudos que correlacionam com o FFR, que mostram que
pacientes com imagem de estresse normal na cintilografia podem ter a redução balanceada de fluxo. Então, da parte de vista acadêmica, também é muito promissor do ponto de vista do médico nuclear, né? A gente vê que a tecnologia está começando a se difundir agora mais no Brasil, outros centros já estão começando a fazer também. E em relação à parceria com o cardiologista, né, eu acho que a gente está sempre disposto a dialogar, né? A gente tentar individualizar ao máximo as indicações. A gente sabe que é um exame que leva mais tempo, a gente precisa de cooperação do paciente, né? A aquisição um pouquinho mais demorada do que a cintilografia convencional. O cardiologista tem que entender bem por que ele está solicitando. Na maioria dos casos, aquele paciente que às vezes só tem um teste de esteira alterado, com poucos fatores de risco, ou às vezes uma lesão uniarterial ali, mais ou menos limítrofe. A cintilografia de perfusão miocárdica continua sendo uma ferramenta excelente, com muitas informações, as informações fisiológicas do estresse físico ali, mas a gente tentar conversar com o cardiologista, a gente está perto ali para tentar avaliar junto o paciente com ele, né? Avaliar a possibilidade de lesão microvascular, avaliar a possibilidade de ser um paciente multiarterial, né? Que seria onde a reserva de fluxo coronariano vai nos trazer esse ganho, né? Depois que a gente começa a avaliar o exame, é claro que eu gostaria de fazer a reserva de fluxo coronariano para todos, mas a gente sabe que ainda o esforço físico, né? O teste de esteira mesmo continua sendo um método excelente. Infelizmente, a gente não consegue fazer, né, com a reserva de fluxo coronariano devido às limitações técnicas, né, e eu acho que é importante também esse feedback que a gente recebe dos cardiologistas, que recebe dos hemodinamicistas, dos cirurgiões, até para a gente poder ter um pouco mais de segurança, né, ao discutir o caso junto com o colega, né. Então, eu acho que as nossas portas têm que estar sempre abertas para o nosso colega cardiologista, né, para a gente poder, assim como vocês mesmos disseram, trazer um benefício maior para o paciente. Então, eu acho que é estreitar laços mesmo, né? Uhum. E a gente entra naquela coisa de multidisciplinaridade, né? Que a gente tanto tem sempre buscado. Olha, muito obrigada. Doutor Bruno, se você quiser comentar mais alguma coisa também, dar uma afinada aí no que... A visão do cardiologista. Hoje está na moda na cardiologia o Heart Team, né? E eu acho que hoje tem espaço médio nuclear, né? Porque às vezes a gente esquece dos métodos de imagem. Essa é uma parte que poderia entrar na discussão, individualizar o paciente, né? É o que a gente fala que sozinho a gente já é forte, mas unido é mais ainda, né? Então, o paciente, no final das contas, vai ser o grande beneficiário disso tudo. E eu agradeço já a possibilidade de estar aqui aprendendo com todos vocês e obrigado pelo convite mais uma vez. Nossa, eu que agradeço. Eu acho que foi uma discussão super rica, que é para todo mundo aprender mesmo e ajudar a divulgar esse método, né? Que tem se mostrado muito promissor para, no fim das contas, como a gente viu aqui, beneficiar o paciente no final das contas. Agradecer muito o IMEB também, né? Que tem sido parceiro com a gente aí em tantas iniciativas de educação nessa área de medicina diagnóstica. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada aí vocês que estão com a gente nessa discussão. Boa noite. Boa noite.